Olá, irmãos. Vamos para a nossa oitava aula da nossa análise da primeira epístola de Pedro. E nessa aula nós vamos avançar a nossa análise agora no capítulo 2 e nós veremos então aqui dos versículos 18 até o 25. Mas na aula passada, irmãos, nós vimos um texto muito importante para a compreensão de boa parte dessa carta de Pedro, ok? Que é o texto do capítulo 2, versículos de 11 a 17. Especialmente os versículos 11 e 12. Porque os versículos 11 e 12, irmãos, vão ditar basicamente o tom de um longo trecho prático da epístola, dessa epístola aqui de Pedro. Esses dois versículos falam a respeito da nossa missão no mundo. E basicamente o que Pedro diz aqui, irmãos, é que nós tenhamos um procedimento exemplar no meio dos gentios. Então vamos lembrar aqui da situação. A situação era que o povo daquela região estava prestes ou na iminência de sofrer perseguição e já estavam recebendo acusação por parte dos gentios, por parte dos pagãos. Então os gentios eram acusados, na verdade, a igreja era acusada como sendo infratora das leis de César, por ser uma seita judaica, e naquela época, então, não era permitido a criação de novas religiões. Então os cristãos eram mal vistos na sociedade e já estavam recebendo acusações de opositores. Então Pedro está querendo aqui, irmãos, ensinar aqueles irmãos como deve ser a reação deles a esse tipo de situação. Como eles devem, então, se comportar no meio da sociedade, certo? Para que eles não sejam considerados como malfeitores. Então, daqui em diante, você vai perceber que Pedro ele vai sempre levar em conta a possibilidade, por exemplo, das autoridades serem ruins, dos senhores serem ruins, da mulher ser casada com um marido que não é crente, enfim. Então, mostrando aqui como o cristão deve se comportar nessas situações adversas. E o ponto de Pedro, certo, é que nós precisamos ter um comportamento exemplar. Essa é a nossa missão no mundo, certo? Para que naquilo que eles falem mal contra nós, eles sejam calados ou mesmo convertidos, ok? E então, dos versículos 13 até o 17, ele começa a aplicar este ponto. E eu coloquei aí na sua tela o respeito como marca, porque na verdade o respeito vai ser a marca do procedimento cristão neste mundo em todas as esferas que Pedro vai falar a partir de agora. Que ele vai falar de 4 esferas. Ele vai falar da esfera da política, a esfera do cidadão com os seus governantes, a esfera profissional do servo para com o Senhor, da esfera familiar do marido para com a esposa e da esfera eclesiástica, entre os irmãos da igreja. Então, o respeito vai ser a marca da postura cristã no meio dos gentios nessas 4 esferas. E ele começa mostrando, então, como é que o cristão deve manter o respeito para com as autoridades. Ele diz que é sujeitando-se a elas, que essa é a vontade de Deus, que aqueles que falam mal contra nós sejam calados por perceberem ou pelos cristãos serem considerados como seguidores e cumpridores das leis e servos, então, das autoridades, ok? Então, o versículo 17 estabelece aqui o ponto-chave. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então, esse aqui é o lema da conduta cristã neste mundo. O cristão, ele manifesta a honra, o respeito a todos, ele
ama a Deus, na verdade ele ama os irmãos, ele teme a Deus e respeita as autoridades. Isso daqui é o princípio que rege todo o comportamento cristão no meio da sociedade, ok? Então vamos avançar, mas antes disso vamos aqui no esboço da nossa sessão. Vamos lá. Ok, irmãos, então voltando aqui no nosso esboço, nós estamos na sessão de número 3, na terceira sessão do livro de 1 Pedro, que trata a respeito das responsabilidades do povo de Deus. Depois que o apóstolo Pedro estabeleceu o alicerce no ponto 2 da nossa posição, da nossa identidade como povo de Deus, agora ele vai ter uma parte bem mais prática, certo? Onde ele vai agora falar das responsabilidades do povo de Deus, especialmente no contexto social, como participantes, como forasteiros vivendo neste mundo. Então, o primeiro ponto é a missão do povo de Deus no mundo. Nós vimos isso na aula passada. Também, depois, ponto B, o respeito nos relacionamentos. Depois, ponto C, fazer o bem. Ponto D, o amor mútuo. Então, nós estamos concentrados neste ponto B aqui, o respeito nos relacionamentos. Na aula passada, como a gente viu agora na recapitulação, nós vimos o respeito no âmbito do relacionamento com as autoridades, com as instituições humanas, com aquelas instituições criadas pelos homens para regular, ordenar a sociedade, ok? Então, Pedro quer que nós sejamos submissos às autoridades. Agora nós vamos então para um outro aspecto do respeito nos relacionamentos, que diz respeito agora ao respeito aos senhores, ok? E isso vai dos versículos 18 ao 25. Então nessa aula nós veremos os versículos 18 a 25, que é mais uma aplicação deste ponto B, o respeito nos relacionamentos. Só que agora Pedro vai falar o relacionamento com os senhores humanos, não mais com instituições, mas aos senhores, aos patrões, certo? Os patrões humanos. Então note que o versículo 18, ele claramente especifica o seu público-alvo. Ele diz aqui servos, ok? E a palavrinha aqui, irmãos, traduzida como servos, não é a palavra utilizada no Novo Testamento para os escravos, que é a palavrinha doulos. A palavra traduzida aqui como servos é a palavrinha oikeitai, que ela tem a ideia de um ajudante de casa, de um servo de dentro de casa. É o que nós chamamos hoje de empregada ou empregado, ok? Então é aquela pessoa que está dentro da sua casa lhe ajudando nos serviços. São a pessoa contratada para fazer um serviço doméstico, ok? Então aqui é uma palavra mais branda. Pedro não está então se referindo aqui a escravos. Ele está se referindo aqui, irmãos, a um tipo de trabalho, um tipo de relacionamento muito típico naquela época, assim como na época de hoje. Então as famílias mais ricas possuíam os seus servos, aquelas pessoas que serviam dentro de casa, certo? Eram as pessoas responsáveis por fazer a comida, limpar a casa, enfim, assim como é hoje, ok? Só que naquela época, irmãos, você não tinha carteira assinada. Naquela época você não tinha órgãos fiscalizadores. Naquela época você não tinha também o que existe hoje, os órgãos de defesa dos direitos humanos, digamos assim. Também naquela época você não tinha uma sociedade onde as pessoas poderiam, por exemplo, sair do seu trabalho e procurar um outro emprego, ok? As coisas não eram assim daquela época. Então aquela era uma época em que se você
fosse servo, dificilmente um dia você se tornaria senhor. Há casos em que isso acontecia, mas isso era mais raro. Se você fosse filho de servos, dificilmente você também se tornaria um senhor em dia. Então não havia, a sociedade ela era mais estratificada, não havia tanta mobilidade entre as classes sociais, pessoas ricas se tornando pobres e pessoas pobres se tornando ricas, e também não havia muito órgão de fiscalização, ok? Então o que acontecia, irmãos, é que aquelas pessoas que eram servas e aquelas pessoas que eram senhores, eles ficavam muito sujeitos a abusos de autoridade, ok? Então os servos eram sujeitos a abusos de autoridade, eram sujeitos, enfim, a punições indevidas. Então o versículo 20, aqui embaixo, irmãos, ele fala de um tipo de punição, falando aqui esbofeteados. Então, no que Pedro nos sugere é que alguns senhores maltratavam os seus servos, inclusive injustamente, e afligiam os seus servos fisicamente, ok? Então isso é importante para a gente entender o contexto aqui. E não havia nenhum tipo de órgão de defesa naquela época. Então o servo, ele, se quisesse manter o seu sustento, ele precisava sofrer a injustiça. Mas muitos servos retalhavam contra os seus senhores, ok? Então muitos servos, eles agrediam também seus senhores em retaliação. Então, nas igrejas cristãs, nós sabemos pelo Novo Testamento que as igrejas tanto eram compostas de senhores e servos. Por exemplo, quando Paulo escreve algumas cartas, certo, em que ele vai dar ordens a diferentes grupos dentro da igreja, como por exemplo a carta a Tito, a carta a Timóteo. Então ele tanto fala de senhores e fala também de servos, também em Efésios. Então nessas cartas em que existem orientações práticas, você nota que nas igrejas era comum a existência de senhores e servos. Isso você vê também lá em 1 Coríntios, o problema na ceia, em que os mais ricos não esperavam pelos mais pobres, os senhores não esperavam pelos servos. Enfim, era muito comum que a igreja fosse composta por diferentes classes sociais, ok? Então, por isso é que Pedro aqui está escrevendo aos servos, porque Pedro tem em mente aqui, irmãos, o bom testemunho, o bom exemplo. Nós precisamos entender que os versículos 11 e 12, que nós vimos na aula passada, se referem à missão dos cristãos no mundo. Eles formam aqui a base para toda essa sessão, dessa terceira sessão das responsabilidades do povo de Deus. Pedro, ele só vai aplicar o uso do respeito como meio para darmos bons exemplos, para termos um bom procedimento, certo? Diante das autoridades, ok, irmãos? Para que a igreja não seja vista como sendo de fato um grupo malfeitor, mas para que a igreja seja vista como alguém que cumpre as leis, que tem um bom procedimento na sociedade, certo? Então agora o apóstolo Pedro vai aplicar este princípio do bom exemplo e do bom comportamento aos servos. Então, aquelas pessoas que trabalhavam nas casas dos mais ricos. Então aqui, irmãos, outro aspecto interessante também é que essa expressão traduzida aqui como sede submissos, ela está no particípio na língua grega. Qual é então a importância de se dizer isso? Que, como eu já tenho explicado para vocês, o particípio na língua grega, ele tem meio que uma ideia de gerúndio.
O particípio, então, poderia ser traduzido aqui como sendo submissos, certo? Então, o que Pedro está aqui fazendo, então, irmãos, é uma aplicação do que ele acabou de dizer nos versículos 17 para trás, ok? Então, no versículo 17, ele diz o seguinte: honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então, como é que isso se aplica aos servos? Como é que os servos demonstram honra, amor, temor a Deus, obediência às autoridades? Como é então que o servo demonstra este respeito, que é a marca do relacionamento cristão na sociedade? O texto do versículo 18 diz: servos sendo submissos. E como é que deve ser essa submissão? Com todo o temor ao vosso Senhor. Então, a palavra temor, irmãos, como eu expliquei a vocês na aula passada, ela tem a ideia de reverenciar, ou seja, de você considerar alguém de acordo com a posição que ela ocupa. Então, um servo que teme ao seu Senhor é um servo que reconhece que ele é servo e que existe o seu Senhor. Então, quando ele diz com todo o temor ao vosso Senhor, é com toda a reverência, é com todo o reconhecimento de que você é o servo e ele é um Senhor. Então, ele é quem dá as ordens, ele é quem é o patrão, ele é quem dita as regras que você deve seguir. Então, isso é se portar com temor, ok? E então, irmãos, aqui o apóstolo Pedro apresenta o possível problema que ele quer corrigir. Ele diz: não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então ele fala aqui da possibilidade de dois tipos de senhores. Não apenas os bons senhores, que provavelmente os cristãos da igreja se incluíam nisso, certo? Não apenas se for um senhor que é bom e cordato, e é bem possível que um senhor bom e cordato seja um senhor cristão, ok? Então, não apenas se for um bom senhor, mas também se for um perverso. E só uma curiosidade, a palavrinha aqui traduzida por perverso, ela é a palavrinha scolios, que deu origem à nossa descrição de uma doença da coluna chamada escoliose. É uma curvatura na coluna. Então, o que Pedro está falando aqui, traduzindo então para os irmãos, é não apenas se você tiver um patrão que faz as coisas direito, como se você também tiver um patrão que se desvia, um patrão que não faz direito, que não faz as coisas com retidão, que não aplica a justiça, que não é justo o suficiente com você. Então aqui Pedro, em suma, está falando da possibilidade de um servo que tem um bom senhor e um servo que tem um senhor mau. Então, por que os servos precisam então ser submissos, demonstrar respeito e temor aos seus senhores, mesmo que eles sejam maus? Então agora, irmãos, Pedro vai apresentar duas razões. A primeira aqui no versículos 19 e 20 e a segunda aqui nos versículos 21 ao 25. Então note que o versículo 19 começa com um porquê e depois o versículo 21 começa com outra conjunção parecida, um porquanto, ok? Então aqui você tem as duas razões que Pedro dá por que nós devemos ser bons funcionários. Então vamos aqui trazer para nossas épocas.
Nós vivemos em uma época, irmãos, em que a sociedade está muito mais complexa, muito mais estratificada, certo? E com muito mais mobilidade entre as classes sociais. Então, aqui mesmo na cidade em que eu moro atualmente, eu conheço um caso de um homem que ele era sacoleiro, ele era empacotador de um supermercado aqui na cidade, e depois ele foi promovido para um cargo superior dentro desse mercado. Ele juntou dinheiro, ele colocou o seu próprio mercado, e hoje o seu mercado é um dos maiores e mais tradicionais da cidade. Então nós vivemos em uma época em que as pessoas mudam as suas classes sociais. Por isso, há muito menos aparente razão de você ser um bom funcionário dentro de uma empresa ruim. Por quê? Porque hoje em dia você pensa, eu saio daqui e consigo um emprego em outro lugar. Eu posso desrespeitar esse patrão porque ele vai me colocar para fora e eu vou conseguir um trabalho em outro lugar. Então é bem provável que haja muita gente que utilize esse tipo de critério para respeitar ou não o seu patrão. Que critério? O critério de que nada de ruim vai me acontecer no final das contas. Por isso, se um patrão é grosseiro comigo, eu não tenho que suportar a grosseria, eu desconto a grosseria, porque se ele me demitir, eu arranjo outro emprego. Se um patrão me trata injustamente, então eu não preciso aceitar a injustiça, porque se eu sair, eu posso conseguir um outro emprego. Aqui, irmãos, o apóstolo Pedro está nos dando uma outra perspectiva para o nosso relacionamento com os patrões. Ele diz o seguinte, no versículo 19, a primeira razão: porque isto é grato. Literalmente, irmãos, o que Pedro está dizendo é porque isto é graça, ok? Então, nós expressamos gratidão ou graça quando nós sofremos indevidamente. Então ele diz, isto é grato. O que então que é grato? É que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Qual é a perspectiva que Pedro está nos dando aqui? É de você não considerar o seu relacionamento com o seu patrão apenas nessa perspectiva de um relacionamento com o patrão, mas na perspectiva da presença de Deus. Então, nós temos uma consciência para com Deus. Nós temos uma consciência de que nós temos um Senhor que é Deus. É essa a ideia. Nós temos essa plena consciência de que Deus é o Senhor e de que antes de obedecer a patrões, nós somos submissos a Deus. Então, é grato quando nós suportamos aflições, porque nós temos o conhecimento, a consciência de que nós servimos a um Senhor nos céus anteriormente. Então, o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que nós precisamos trabalhar para agradar a Deus, porque isto é grato, isto agrada a Deus. Essa mesma expressão grato aqui, irmãos, ela é utilizada em Romanos capítulo 7 como graças a Deus. Isso rende graças a Deus. Isso agrada a Deus. Então, o que agrada a Deus? Quando você se relaciona com o seu patrão, na consciência de que você está servindo a Deus. Sendo assim, se você recebe a punição do seu patrão por estar pecando, que glória existe nisso? Qual é
como você poderia estar agradando a Deus se você está sendo punido por pecar, por fazer o que é errado? Porém, se você faz o que é bom, você é afligido e você é injustiçado e suporta com paciência, isso agrada a Deus. Deus se agrada quando nós fazemos o bem, quando nós fazemos o que é certo. Então, o que nós devemos pensar nos nossos relacionamentos com os nossos patrões é: o que agrada a Deus? O que eu faria de agradável a Deus? Então, se você tem um patrão que te trata com injustiça, então você precisa pensar como eu posso agradar a Deus diante dessa aflição, diante dessa injustiça. Então, se você faz o seu trabalho para agradar a Deus de maneira bem feita, de maneira dedicada, e você é injustiçado, então como é que Deus se agradaria que você lidasse com essa injustiça? Porém, se você faz o seu trabalho pensando apenas no salário, com negligência, o seu trabalho pensando só nos seus próprios interesses, sem compromisso, sem fazer da melhor maneira possível, e você então sofre a punição, que glória tem isso? Isso não agrada a Deus, ok? Então o ponto de Pedro aqui, irmãos, é nos chamar a reconhecer o senhorio de Deus nas nossas relações. Aplicando aqui em nossa época com o exemplo que eu dei agora há pouco. Você está aqui no seu trabalho, certo? E então você pensa que se você sair dali, você pode procurar um emprego em outro lugar. Por isso, você não se dedica ao máximo. Por isso, você então atrai o descontentamento do seu patrão. E por isso, o seu patrão lhe xinga. E por isso, você não suporta um xingamento e xinga o seu patrão de volta e então sai daquele trabalho. Essa é uma perspectiva errada, que não agrada a Deus do relacionamento no trabalho. Por outro lado, quando você está num trabalho, você deve pensar: Deus se agradaria da minha pontualidade? Deus se agradaria da minha dedicação? Deus se agradaria do meu bom serviço, da minha atenção, do meu cuidado com o cliente, da minha obediência ao meu patrão? Sim, então é isso que eu faço. E então, ainda assim, o seu patrão lhe trata com injustiça, não lhe dá o salário devido, certo? Você precisa pensar como lidar com isso de uma forma que agrade a Deus. Hoje em dia você tem um amparo da lei, um amparo de órgãos de fiscalização, onde sim, você pode se retirar daquele trabalho e procurar um outro trabalho, mas fazendo tudo isso de uma forma que agrade a Deus. Não se vingando, não retalhando, suportando com paciência a injustiça, porque é isso que agrada a Deus. E a segunda razão, então, aqui, irmãos, marcado pela conjunção porquanto, é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Veja que Pedro diz que para isto mesmo fostes chamados. Para que então que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que Cristo sofreu também em nosso lugar, certo? Então note, o que é que Pedro vai fazer? Ele vai pegar agora o exemplo de Cristo. Se vocês estão sofrendo, Cristo também sofreu em nosso lugar, certo? Então Cristo sofreu por nós, em nosso favor. Assim como Pedro está querendo que nós sofremos em favor de Deus. Deus sofreu, Cristo sofreu em nosso favor. Só que este sofrimento de Cristo deixou um exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. E a palavra aqui traduzida por exemplo, irmãos,
ela também poderia ser utilizada, o que nós chamamos hoje de guia ou receita. Então é como se um aluno pegasse um guia para montar ou fazer alguma coisa. Então o Senhor Jesus Cristo deixou um manual, um guia de como nós devemos lidar com as injustiças. Então o Senhor Jesus Cristo, o texto aqui vai falar, sofreu injustamente. Como então Cristo lidou com a injustiça? Ele nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Versículo 22, o apóstolo Pedro, ele cita aqui, irmãos, o texto de Isaías 53, versículo 9. O texto de Isaías 53 diz lá, certo? Que o Senhor Jesus não cometeu nenhum pecado e nem dolo algum se achou em sua boca. Isaías 53, 9. Aqui para mostrar a injustiça que foi o seu sofrimento. Ele nem pecou, ele não cometeu nenhuma injustiça e nenhuma culpa se colocou ou se achou em sua boca. Ele não falou nada de errado, ele não falou nada de enganoso. Então o Senhor Jesus Cristo sofreu injustamente. Como então ele reagiu a esse sofrimento injusto? Quando ele foi ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, qual é o princípio que Pedro está ensinando aqui? O princípio da não retaliação. Cristo nos deu o exemplo de que nós não devemos retaliar as injustiças. Muito embora nós sejamos injustiçados, nós não devemos retalhar isso. Muito embora sejamos esbofeteados, não podemos nos vingar. Muito embora sejamos maltratados, não podemos revidar, ok? Então, um princípio aqui, irmãos, muita gente faz isso, eu preciso aplicar isso, preciso aplicar essa ideia. Muita gente segue o princípio assim, de se o patrão é ruim, ele faz de tudo para conseguir armas contra o seu patrão. Então, ele sai da empresa e coloca a empresa na justiça como uma forma de retaliação. Já que eles não foram bons comigo, eu também não vou ser bom com eles. Então, muito embora há motivos justos para se colocar uma empresa ou um patrão na justiça, o motivo da retaliação jamais pode fazer parte das nossas consciências ou da nossa mente, ok? Então, o princípio aqui que Jesus estabeleceu, deu o seu exemplo, foi o princípio de suportar a injustiça sem retalhar, entregando a causa na mão de Deus. Deus julga retamente as pessoas. Ou ele julga na história, ou ele vai julgar no futuro. Assim como ele julgou Israel no ano 70 na história, ele pode julgar também o seu patrão injusto na história. Ou então ele há de julgar no futuro, mas o seu juízo é reto. E então o versículo 24, irmãos, mostra que o Senhor Jesus Cristo fez tudo isso justamente para que nós não andássemos em injustiça. Ele diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, o que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Que além da morte do Senhor Jesus Cristo ter servido de um exemplo de como lidar com as injustiças, como lidar com o sofrimento nessa vida, além disso, a morte do Senhor Jesus Cristo nos deu uma nova posição.
nós agora estamos mortos para os pecados e vivos para a justiça. Nós agora precisamos viver justamente. Então, como é que nós vamos andar em injustiça? Como é que nós vamos praticar o pecado? Como é então que se um patrão lhe trata mal, você vai pecar por causa disso? Como é que você vai trabalhar injustamente? Então esse é outro aspecto, irmãos, certo? Aplicando nos nossos dias de hoje, lembre-se disso, o seu patrão ele está te pagando. Por isso você precisa ser justo para com o seu patrão, fazer bem o seu trabalho. Cristo nos salvou para que vivamos de maneira justa, certo? E a justiça relacionada aqui aos outros seres humanos. A palavra justiça na Bíblia, ela geralmente tem essa ideia, a ideia dos relacionamentos. Então, Cristo nos matou, ou nós morremos para o pecado, para que vivamos em justiça, tratando as pessoas de maneira justa. E aqui, irmãos, você tem, certo, um versículo 24, que eu acho uma das melhores bases bíblicas para a expiação limitada. O texto termina dizendo: por suas chagas fostes sarados. Então as chagas aqui diz respeito à crucificação do Senhor Jesus Cristo. Através da cruz fostes sarados. E a palavra sarado aqui está numa forma verbal grega que indica algo que foi feito de uma vez por todas na cruz do Senhor Jesus. Então, na cruz, Jesus sarou pessoas. Na cruz, Jesus salvou. Na cruz, Jesus fez com que pessoas morressem para o pecado e vivessem para a justiça. Estes benefícios chegam até nós quando cremos, ok? Mas eles já foram conquistados para nós na cruz do Calvário. A fé, então, é um resultado disso, quando Deus conquista aquele por quem Cristo morreu. E o versículo 25, então, conclui esta segunda razão pelo qual nós devemos nos relacionar bem com os nossos patrões. Nós antes estávamos desgarrados, agora nós temos um pastor e bispo da nossa alma. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o guia da nossa alma. Ele nos deu um modelo de como suportar as injustiças. E o Senhor Jesus Cristo nos deu uma vida para ser vivida em justiça. Então, resumindo aqui para encerrarmos a nossa aula. Por que devemos ser bons trabalhadores? Por que devemos ser bons funcionários? Por que devemos trabalhar bem em nossas profissões? Por quê? Em primeiro lugar, porque isso agrada a Deus. Mesmo que você venha a sofrer injustiça por fazer o que é certo, faça aquilo que agrada a Deus. E em segundo lugar, porque nós fomos salvos, conquistados por Cristo para andar em justiça. E Ele nos deu um exemplo de que mesmo que a injustiça venha, nós não podemos retalhar. Precisamos fazer o que é certo, porque agora nós temos um pastor e bispo na nossa alma. Alguém que cuida de nós, alguém que deseja que andemos em justiça. Por isso é que precisamos ser bons trabalhadores e bons funcionários. Então vamos encerrar aqui a nossa aula. Na próxima aula a gente lembra que viu e então progride agora para o capítulo 3. Então fiquem com Deus, até a próxima aula.